Boa noite, meu nome é Carlos Filho. Boa noite, meu nome é Letícia. Boa noite, eu me chamo Leonardo Lino. Boa noite, eu sou a Aline Frazão. A raiva é uma doença neurológica grave e fatal, provocada por um vírus do gênero Lissavírus. Ela atinge diversos mamíferos, inclusive os equinos e seres humanos. Infelizmente, ainda não há um tratamento eficaz. No Brasil, a principal forma de transmissão é pelo morcego, que invade as fazendas em busca de alimento, o que torna mais fácil a contaminação do vírus entre os animais, por consequência, colocando também as pessoas em risco. A raiva equina, em especial, representa uma grande preocupação tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública. Estudos apontam que essa é uma das doenças virais mais relevantes que afetam o sistema nervoso central dos cavalos. No Nordeste brasileiro, por exemplo, uma pesquisa mostrou que a raiva foi a terceira enfermidade neurológica mais diagnosticada em equinos. Apesar disso, as medidas de prevenção voltadas para esses animais ainda são limitadas e deixam a necessidade maior de atenção e conscientização das pessoas, né? Proteger os equinos da raiva não é uma forma de estar protegendo somente os animais, mas também os seres humanos, principalmente os que trabalham em áreas rurais. Os principais sintomas de raiva nos equinos é a mudança de comportamento, salivação excessiva, paralisia, ereção persistente, anorexia, dificuldade de engolir, desorientação, dificuldade de urinar, tremores ou convulsões e incoordenação motora. A forma de identificar que o animal foi contaminado com a raiva é porque ele se isola do rebanho, ele parece estar com sono, está engasgado, apresenta restos de sangue no pelo, onde provavelmente foi o lugar que o morcego mordeu. Mas a principal forma que é relatada é porque ele anda como se estivesse tonto, cambaleando, cai facilmente, tem dificuldade para levantar, dificuldade para andar. Eu vou até deixar um vídeo a seguir para vocês terem uma noção de como é. Bom, o estudo foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia, UFRB, e foi aprovada pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da própria faculdade. Foram selecionados 10 equinos mestiços, com idade superior a 3 meses, em boas condições de saúde e sem histórico de vacinação contra a raiva. Os animais foram identificados, pesados e submetidos a exames clínicos laboratoriais antes da vacinação. A vacina utilizada foi uma formulação comercial inativada para herbívoros. Inativada é basicamente onde o vírus está morto dentro da vacina. É bem mais seguro, pois apresenta bem menos efeitos colaterais dessa forma. Produzida a partir da cepa Pasteur de vírus fixo. Cepa é basicamente a linhagem do vírus. E essa Pasteur de vírus fixo é uma linhagem do vírus da raiva que foi criado no século XIX, onde um pesquisador foi passando em várias gerações de coelhos, até onde ele criou essa linhagem, que é bem menos virulenta, ou seja, ela não causa doenças graves, mas ainda assim ela causa uma resposta do sistema imunológico. Ela foi a primeira criadora da vacina de raiva foi com essa cepa, e ela é a principal até hoje utilizada para criar outras vacinas. Cultivado em células e absorvido em hidróxido de alumínio. A aplicação foi feita por via intramuscular, em dose única de 2 ml.
Para avaliar a resposta imunológica, foram realizadas sorologias nos dias D+21, D+90, D+180, D+270 e D+360, ou seja, após a primeira aplicação, 21 dias depois, 90 dias depois, 180 dias, 270 e 360 dias depois, foram realizadas sorologias para ver o resultado que essa vacinação estava fazendo. Utilizando o microteste simplificado de inibição de fluorescência, SFIMT, onde é basicamente um teste onde eles pegam um soro animal, diluem com o vírus e colocam uma célula que seja receptiva a esse vírus. No caso da raiva, a mais usada é a BHK21, que é uma célula retirada do rim de hamster. É uma célula onde ela está apta para receber esse vírus. Caso o vírus seja eliminado, não vai ter fluorescência nenhuma. Caso o vírus se replique e multiplique, vai ter um anticorpo com uma fluorescência que vai indicar que aquela vacina não foi eficaz. Além disso, exames clínicos acompanharam parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, respiratória, temperatura renal e motilidade intestinal. Exames hematológicos e bioquímicos foram realizados para monitorar possíveis efeitos adversos da vacina. Os parâmetros analisados incluíram hemograma completo, leucograma e exames de função hepática, renal e muscular. Bom, os resultados demonstraram que todos os animais desenvolveram uma resposta imunológica eficaz. E aos 21 dias após a vacinação, os níveis de anticorpos neutralizantes atingiram picos entre 1 e 128 unidades internacionais por mililitro. A vacina também proporcionou imunidade aos equinos por pelo menos um ano. Houve uma resposta inicial elevada, seguida por uma queda de anticorpos ao longo do tempo, mas os níveis se mantiveram dentro da faixa considerada protetora, garantindo então a eficácia e a imunização. Os exames clínicos também mostraram que não houve alterações significativas nos parâmetros psicológicos dos animais, mas a frequência cardíaca apresentou leve variação nos primeiros dias, provavelmente devido ao estresse, à contenção ou à manipulação também do animal, devido ao medicamento, mas voltou aos valores normais ao longo do experimento. Também teve os exames hematológicos e bioquímicos, que revelaram a maioria dos parâmetros sanguíneos, permaneceu dentro da normalidade e pequenas variações foram observadas, tanto no hematócrito quanto na enzima ALT, mas sem impacto na saúde dos animais. Então, concluindo tudo que os meninos falaram, a gente pode chegar à conclusão que a vacina contra a raiva é um método altamente eficaz na prevenção da doença. E também é a principal medida contra a proliferação e o controle em áreas endêmicas. Até porque, quando o equino apresenta a doença, o dono ali, o veterinário, ele já vai descobrir quando a fase estiver mais avançada, porque geralmente em equinos a infecção ela é mais difícil de diagnosticar, porque apresenta sintomas muitas vezes sutis. E aí quando você vai ver já tá, enfim. A imunização adequada, ela pode proteger o equino durante toda a sua vida, e os reforços anuais vai depender do veterinário, da prescrição ali do veterinário. E também a vacinação dos equinos e a proteção ali para evitar essa proliferação da raiva, ela não vai só proteger os equinos, mas também a saúde pública. Porque a raiva ela é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida para os seres humanos. Então, quando a gente está ali vacinando os equinos, protegendo os equinos da raiva, e todos os animais também, não só os equinos,
a gente também está protegendo a saúde pública. Portanto, a vacinação dos equinos contra a raiva é um método extremamente importante, que não vai só garantir a saúde dos animais, mas também a nossa. Os equinos que não são vacinados, eles têm uma probabilidade muito maior, né, de pegar ali a doença, e aí que gera consequências graves, tanto para os animais quanto para a saúde pública também. É isso.